Inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos lá, pense comigo esta manhã. Você não vai estar aqui para sempre. Use esse tempo que você tem agora para se preparar para a sua vida real. Sua vida real começa no dia que você vai embora desta terra, sai desse corpo e entra direto na presença de Deus. Agora a vida aqui é ótima, eu estou desfrutando a minha vida. Mas nós agimos como se isso fosse tudo o que temos. Nós acreditamos em eternidade ou não? Realmente nós acreditamos que Deus está preparando lá para nós uma mansão? Estou animada com a minha, eu não sei sobre você. Efésios 4,14, Paulo diz: assim também não podemos mais ser como crianças, atirados como navios de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrinas. E sabe, eu fico tão cansada de ver pessoas imaturas, pessoas cristãos bebês, perseguindo cada dia uma nova doutrina que aparece aqui, aparece ali. Deus me disse há muito tempo: trabalhe duro por um longo tempo, faça o que eu tenho te chamado para fazer, estará por aqui por muito tempo, depois de muitas outras pessoas terem desistido e ido pelo caminho. A única coisa que vai durar e permanecer para sempre é isso aqui, ó. Amém? Desculpe, eu não consigo resistir a comentar um pouco. Eu não acho que... Charles, você não vai se importar se eu contar uma pequena história sobre você, não é? Charles Niemann, um pastor maravilhoso de El Paso e um bom amigo do pastor Tom. Ele já pregou aqui várias vezes, você deve se lembrar. Sua linda e encantadora esposa morreu de câncer há uns 2 ou 3 anos e ele disse algumas coisas que realmente tocaram meu coração. Ele disse: quando ela morreu, agora quero que você ouça, quando ela morreu, nós tínhamos acreditado e orado e todas as coisas que fazíamos e não aconteceu da maneira que queríamos. Ela era uma senhora encantadora. Que sentido isso poderia ter? O seu primeiro neto estava prestes a nascer. E sabe, nós podemos ter esse tipo de atitude bem, depois de todos esses anos servindo a Deus. É isso que nós temos? Cara, você tem que evitar esse tipo de pensamento. Nem sequer quero dizer, se você começa a ir para lá, corra disso como se corre de uma peste. Deixe-me lhe dizer uma coisa, ficar zangado com Deus é ridículo, Ele é tudo que nós temos. Veja, de que adianta ficar zangado com Deus? E ele disse que a primeira coisa que ele disse a Deus, eu quero que você entenda isso. Ele disse que a primeira coisa que ele disse a Deus, quando sua esposa faleceu, foi: Deus, por favor, ajuda-me a fazer isso direito. Em outras palavras, ajuda-me a representá-lo bem nesta situação terrível e trágica que me aconteceu. Posso te dizer, nós não valemos nada se só podemos ser felizes quando nós recebemos tudo do nosso jeito. Amém? Eu amo isso, sabe? Para mim é uma profundidade nesta declaração. Era mais importante para ele representar Deus direito do que até mesmo ter as coisas do seu jeito. Bem, você está um pouco quieto, mas tudo bem. Não seja um cristão superficial. Nós precisamos de ser profundos. Sabe, anos atrás costumava haver um movimento chamado Movimento da Vida Mais Profunda. E vendia um livro sobre crucificar a carne, morrer para si mesmo. E um dos livros mais comoventes que já li foi escrito por Otmani, chamado Morrendo para Si Mesmo. Eu adoraria escrever um livro chamado Morrendo para Si Mesmo. Provavelmente não venderia muito, mas... Sabe, eu escrevi 120 livros, a maioria teve, sabe, muito pouco sucesso. Alguns deles foram bem sucedidos, mas... um livro que eu escrevi, que eu acho que é absolutamente incrível e que vendeu menos do que qualquer livro que eu já tenha escrito, foi Andando em Amor. Sim. Tratava-se de ajudar os pobres, doar às pessoas, livrar-se de sua própria mente e ser uma bênção. Por que nós preferimos comprar um livro sobre como preparar durante a noite a aprender a andar em amor? Porque ainda estamos aprendendo o que é realmente importante. Representar bem a Deus é muito mais importante do que eu e você temos as coisas do nosso jeito. Amém? É mais importante do que termos as coisas do nosso jeito. Sabe por quê? Temos muito tempo para viver na presença de Deus.
Eu não quero que meu comportamento agora ofenda ele. Sim, você pode ofender a Deus. A Bíblia diz, não ofenda, aflige ou entristeça o Espírito Santo por quem vocês são selados. Cumpridoras da palavra são como pessoas que cavam fundo e edificam a sua casa numa rocha. Sabe, é difícil se manter fazendo a coisa certa quando a coisa certa não está acontecendo com você. É difícil continuar doando quando você ainda tem todos os tipos de necessidades financeiras. É difícil continuar orando por outras pessoas que estão doentes quando você está vendo outras pessoas serem curadas e você não. Às vezes para mim é difícil chegar aqui e ter que pregar uma mensagem feliz para você quando me sinto desmoronando por dentro por causa de algo que está acontecendo na minha própria vida. É difícil, todos nós passamos por coisas que são difíceis, mas a boa notícia é que nós passamos. E você tem que passar. Amém? Deus não nos convidou para sermos transportados, Ele nos convidou para sermos transformados. Há uma diferença. Elias foi transportado, mas eu ainda não consegui isso. Temos de ser transformados. Quantos de vocês, Deus está fazendo algo em sua vida que não é super bom e agradável? Bem, isso é incrível, todos precisamos disso, hein? Mas veja, eu quero fazer isso direito. Eu quero ser como o pastor Charles. No minuto em que algo acontecer, quero que minha primeira oração seja: ajuda-me a fazer isso direito. Deus, ajuda-me a fazer o direito. Se eu estou em um avião que teve que fazer um desvio e eu vou ter que gastar 16 horas indo para Fênix, a minha primeira oração não deve ser: bem, Deus, me coloque no primeiro voo para que eu não me atrase, não me incomode. Minha primeira oração deve ser: Deus, ajuda-me a fazer isso direito. Amém? Isso daria um bom livro. Ajuda-me a fazer isso direito. Deus, ajuda-me a fazer isso direito. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Veja, há profundidade nisso. Há profundidade nisso. Deus, ajuda-me a fazer isso direito. Ajuda-me a representar você. É melhor não gastarmos tanto tempo, desperdiçando excessivamente tempo, tentando descobrir o porquê de todas as coisas. Por que Deus, por quê? Quando Deus, quando? Muito bem, Lucas 5. Sabe, nós temos aqueles momentos em nossas vidas, aqueles cruciais, tão cruciais e espirituais, momentos que passamos, que fazem parte do processo de transformação das nossas vidas. Quando eu fui cheio do Espírito Santo em 1976, foi transformador para mim. Vários anos depois, Deus me ensinou através de uma série de coisas que eu estava passando muito tempo buscando a Ele pelo que Ele poderia fazer por mim, em vez de somente buscar a Ele por quem Ele realmente é. E eu recebi uma palavra muito taxativa de Deus: busque meu rosto e não a minha mão. Isso foi algo assim tão transformador para mim, realmente é perceber a beleza incrível de apenas estar na presença de Deus e saber que Ele está comigo o tempo todo. E com isso comecei a aprender essa mensagem de não ser feliz apenas quando Deus faz algo por mim, mas ser feliz e alegre sobre Ele. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, um dia Dave e eu fomos a uma livraria, eu peguei alguns livros, ele pegou alguns livros também. Eu, intrometido, olhei sua bolsa de livros logo que chegamos ao carro, para ver o que ele tinha. E então o primeiro que eu vi foi um livro de uma mulher chamada Madame Guion, chamado Experimentando as Profundezas de Jesus Cristo. Bem, eu certamente achei complicado, mas parecia convidativo, então perguntei a David se eu podia ler primeiro, ele concordou, porque ele tinha muitos outros livros, então eu não percebi que Deus estava prestes a me levar a um nível mais profundo. Veja, você realmente tem que ir mais fundo, antes de ter qualquer coisa melhor. E estamos sempre querendo que Deus nos dê algo com que, na verdade, não estamos espiritualmente preparados para lidar, e se Deus nos desse o que queríamos, realmente poderia ser nossa ruína. Esta é a questão. Eu orei para o meu ministério crescer, e eu tive uma grande visão no dia em que Deus me chamou. E quando eu estava ensinando um estudo bíblico para 20 pessoas, eu vi
coisas como o que eu estou fazendo agora. Bem, se Deus me tivesse dado isso rápido, sabe, não há nada que destrua mais a vida de uma pessoa realmente que ter muito sucesso muito rápido quando ela é muito jovem e ela não é espiritualmente madura para lidar corretamente. A pior coisa no mundo que podemos fazer é colocar pessoas em uma posição de liderança só porque elas são talentosas. Há uma diferença entre ser talentoso e ser ungido. Amém? Nós precisamos ser espertos o bastante, procurar a unção, não apenas aplaudir e torcer por cada talento que aparece por aí, sabe? Amém? Para mim, realmente não importa o quanto você se apresente ou pareça, se eu não sinto nenhuma unção. E eu quero unção. Eu amei o louvor na noite passada, porque a unção do louvor abriu o caminho para mim. E é o que acontece quando você tem o louvor ungido. Isso é como se abrisse o caminho para eu subir lá e pregar a palavra de Deus, sabe? Então fica bem mais fácil para mim quando eu tenho um louvor ungido aqui. Mas eu conheci muita gente que poderia cantar bem. Eu não senti essa liberdade quando eu vinha pregar. E assim nós precisamos de uma vida mais profunda, porque se você pensar numa grande árvore, a qual tem muitos frutos, pode parecer ótimo, mas você sabia que se essa árvore não tiver raízes profundas, e os frutos pesarem, isto pode realmente fazê-la cair? Estão comigo? E assim, Deus nos ama demais para deixar que isso aconteça conosco, então às vezes Ele retém ou desiste de nos dar as coisas pelas quais nós estamos pedindo a Ele, porque Ele tem um propósito diferente do que nós temos para nós mesmos, e Ele quer que fiquemos mais profundamente enraizados nele e não sejamos superficiais. Então eu não tinha ideia do que eu teria quando eu tirei aquele livro daquela sacola e nem tinha nenhuma ideia de como era uma vida mais profunda, mas como Deus move as coisas. Alguns dias depois eu estava lendo a Bíblia, eu passei por Lucas capítulo 5, comecei a ler, e diz assim, aconteceu, no verso 1, e aconteceu que a multidão comprimia Jesus para ouvir a mensagem de Deus, e ele estava parado junto ao lago de Genezaré, no mar da Galileia, e ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que desceram deles e estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o qual pertencia a Simão Pedro, Jesus lhe disse, afasta mais um pouquinho para lá. Depois disso, Jesus sentou-se e continuou a ensinar a multidão do barco. E quando ele parou de falar à multidão, ele disse a Pedro, entenda isso, coloque-se em águas profundas e lance as suas redes para a pesca. Simão Pedro respondeu, mestre, nós trabalhamos toda a noite, exaustivamente, e não pegamos nada em nossas redes. Agora veja, mas mediante a sua palavra, nós vamos abaixar as redes novamente. Agora, essa é a vida mais profunda. Quando Deus lhe diz para fazer algo, você pode dizer, eu não quero, eu não sinto vontade, e francamente não acho que isso vai dar certo. Era o que Pedro estava dizendo, olha, nós trabalhamos a noite inteira, não há peixe lá fora, mestre. Eu estou cansado. Eu quero ir para casa, quero ir para a cama, eu estou exausto. No entanto, não importa como eu me sinto, não importa o que eu penso, não importa o que eu quero, vamos lá. Não importa o que eu penso, não importa o que eu sinto, não importa o que eu quero, porque você me disse para fazer isso, Senhor, eu vou fazer isso. Se você quer aplaudir o Senhor, não bata palminhas. Agora, alguns de vocês estão em situações em que estão tentando tomar decisões sobre se deve ficar, ou ir, ou fazer isso, ou fazer aquilo, se vai fugir, se vai ficar parado. E não faz sentido fugir de Deus, Ele vai encontrar você onde quer que você vá. E você ainda vai ter que voltar para o lugar de onde você fugiu. E lidar com isso. E só lembrando que todo mundo na Bíblia que fugiu de Deus acabou no deserto. Então poupe algum tempo. Este é outro grande ensinamento. Venha para o profundo. O profundo. E prepare-se para a pesca. E veja o que aconteceu. Verso 6. Aqui diz, e havendo feito isso, pegaram um grande número de peixes, e como as suas redes estavam a ponto de rasgar-se,
Eles fizeram sinal aos seus parceiros na outra embarcação para que viessem os ajudassem. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Então, aqui está, quero dizer, basta usar a sua imaginação. Pedro pescou a noite toda e não pegou nada. Talvez você se sinta assim, talvez tenha pescado toda a vida e você sente que não pegou nada ainda. Agora sabe, talvez você não está salvo, não tem o Espírito Santo em sua vida ainda, você está apenas pensando, do que essa mulher louca está falando, hein? Mas Deus vai ajudá-lo a entender isso. E assim, eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. Jesus vem e diz, bem, aqui está o problema, você não está pescando em águas profundas o suficiente. Ele está dizendo, você é superficial, tudo é a respeito de como você se sente, o que você quer, como as pessoas fazem você se sentir. Bem, você feriu meus sentimentos. Ok, eu quero falar isso bem claro para você, sabe? Vamos crescer um pouco, em vez de dizer você feriu meus sentimentos, diga meus sentimentos feriram o meu coração e eu preciso fazer uma mudança. Em vez de sempre ser você, que tal deixar ser minha responsabilidade? Pedro disse, eu não quero fazer isso, eu não quero voltar lá. Eu não tenho vontade de fazer isso, mas eu vou porque você mandou. Veja, essa é a palavra final que Deus diz. E o que Deus diz é o que realmente deve ser. Então, quando eles voltaram, eu quero que você realmente não perca isso. Porque ele pegou tantos peixes que ele precisou chamar também todos os outros parceiros de pesca. Como podemos ajudar as outras pessoas se não tivermos profundidade de relacionamento com Deus? E assim, quando você começa uma vida mais profunda com Deus, então Deus pode deixá-lo se envolver com muitas outras pessoas, porque você vai estar em uma posição onde você pode realmente ajudá-las em vez de feri-las. Uma das coisas mais poderosas que Deus sempre me disse, quando eu estava orando para ser capaz de ajudar muito mais pessoas, agora eu quero que você ouça. Porque alguns de vocês têm grandes visões, nem todos têm uma visão para o ministério. Você está apenas tentando arrumar o seu armário, isso também é legal, sabe? Começar pequeno, depois se erguer. Mas alguns de vocês realmente querem fazer alguma coisa importante para Deus. E ele disse, eu quero que você sempre se lembre disso. A quantidade de pessoas que você pode ajudar é igual à quantidade de pessoas que pode machucar. É uma grande responsabilidade estar aqui em cima. É uma grande responsabilidade para você colocar adesivo no seu carro e ir ao trabalho, anunciando que você é um cristão. Nós temos que dar frutos, temos que ter profundidade, para não apenas irmos à igreja no domingo e agir como todo mundo pelo resto da semana. Deuteronômio 8:1, eu passei por momentos em minha vida onde eu pensei, o que neste mundo está acontecendo comigo? Deus, eu sei que você pode mudar isso, por que você não quer mudar isso? Eu via fazendo isso por outras pessoas e era tipo, sério? E um dia quando eu estava dirigindo, eu ainda me lembro exatamente onde eu estava no carro, e eu estava, Deus, eu não estou entendendo isso. E Deus falou ao meu coração, ele disse, eu estou ensinando você que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bem, ele não estava falando sobre um pedaço de pão, ele estava falando sobre coisas, sabe? O que você quer, Joyce? Eu quero que o ministério cresça. É tudo coisa exterior. Primeiro, antes de conseguir isso, você precisa querer as coisas internas. Deus, conceda-me o fruto do Espírito, fortalece-me no meu homem interior, ajuda-me a ser estável em provações e tribulações, ajuda-me a andar em amor, capacita-me a ser um doador. Essas são as coisas pelas quais precisamos orar por elas, e então, quando buscamos Deus em primeiro, tudo realmente vem como um resultado natural. Busque primeiro o reino, todas estas outras coisas serão acrescentadas a você. Todos os mandamentos que eu lhes ordeno hoje
Estejam atentos a cumpri-los, para que vocês vivam e multipliquem e entrem por sua terra que o Senhor, seu Deus, jurou dar a seus pais. Ele está dizendo, olha, tudo o que eu digo para você fazer é para o seu bem. Então lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os levou durante esses 40 anos no deserto. Levados para o deserto. Não no alto da montanha, mas no deserto, para humilhá-los e pô-los à prova, para saber o que estava em seus corações e mentes, se iriam guardar os seus mandamentos ou não. Uau! Uau, eu não estou te libertando disso ainda, porque eu quero ver se você vai guardar meus mandamentos lá no deserto. Eu quero ver se você vai guardar os meus mandamentos quando você ainda não estiver recebendo sua recompensa. E ele os humilhou, versículo 13, os deixou passar fome e os alimentou com maná que nem vocês nem os seus pais conheciam. Cada uma dessas sentenças é uma mensagem completa, onde ele diz, olha, e eles tinham que esperar todos os dias para que Deus fornecesse o maná, e eles não sabiam de um dia para o outro se viria ou não. Querido, isso é interessante. Eu me lembro dos anos em que vivemos de salário, e rapaz, se o pneu furasse era como um desastre financeiro para nós, sabe? Eu dizendo para as pessoas que Deus queria prosperá-las e nós estávamos dando mais do que já tínhamos dado antes e tínhamos muito menos do que nós tínhamos. Agora veja isso. E eu fiz isso para que vocês possam reconhecer e saber pessoalmente que o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, Deus disse isso para mim na semana passada. As suas roupas não envelheceram, nem os seus pés incharam. Eles tiveram as mesmas roupas por 40 anos, nenhuma roupa nova em 40 anos, senhoras. Estou feliz por esse não ter sido o meu teste. As suas roupas não envelheceram e nos seus pés incharam. Saiba em sua mente e no coração. Esta é a parte que vocês têm que entender. Esta é a parte que está cheia de esperança. Saiba em seu coração que como o homem disciplina e instrui o seu filho, assim o Senhor disciplina e instrui você. Para que guarde os mandamentos do Senhor seu Deus, andando nos seus caminhos e reverentemente tendo temor a Ele. Pois o Senhor seu Deus os está levando a uma boa terra, uma terra de ribeiros de água, de fontes e mananciais, que brotam em vales e colinas, terra de trigo e cevada, videiras, figueiras e romãs, terra de oliveiras e mel, terra em que comerão sem escassez de nada, terra onde as pedras se converterão em ferro e de cujos montes vocês poderão cavar o cobre. Ok, agora vem. E vocês, quando tiverem comida e estiverem cheios, então abençoe o Senhor seu Deus por todo o bem que Ele deu a vocês, tomando cuidado para não se esquecerem do Senhor seu Deus, estão guardando os seus mandamentos e os seus preceitos. E continua a dizer, se você fizer isso, você voltará por todo o caminho de onde você veio e provavelmente acabará em uma confusão maior do que você estava. Assim Deus diz, eu estou no comando desta jornada e eu vou guiá-lo no deserto, eu vou dar o que você precisa, eu não vou te dar tudo aquilo que você quer, mas eu prometo que vou suprir as necessidades que você tiver. Eu estou fazendo isso para testar você, para levá-lo a uma profundidade e a crescer, porque eu vou trazer para você a melhor vida que você jamais poderia sequer imaginar, mas quando tudo estiver bem, não se esqueça de mim. Amém? Bem, é muito importante para cada um de nós tomar a decisão de fazer o que é certo, mesmo quando a coisa certa ainda não está acontecendo a nós. 1 Pedro 2,23 diz, quando lançaram seus insultos contra Jesus, que o mestre não retaliou. E quando ele sofreu, ele não fez ameaças, mas ele, e eu amo isso, mas ele confiou a si mesmo aquele que julga justamente. E é uma boa escritura. De fato, eu amo a última parte dessa escritura tanto que eu escrevi com a minha letra e eu a tenho colocado na minha parede. E a Amplificada diz que ele confiou a si mesmo e todas as coisas, aquele que julga com justiça. Sabe, suas circunstâncias podem não ser justas, mas Deus é um Deus de justiça. Isso significa que Ele sempre conserta as coisas que estão erradas. Pode levar tempo, mas Ele sempre conserta as coisas erradas quando colocamos a nossa confiança nele.